Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Hoje é dia de Flamengo e não é qualquer Flamengo, é Flamengo no Maracanã contra uma das maiores torcidas do Brasil, Corinthians, meu povo. Para muitos, o Corinthians tem a maior torcida. E é claro, pra gente, a gente sabe que o Flamengo é uma nação. Esse jogo está rodeado de expectativa, já que o Corinthians vem de duas vitórias tanto pelo Campeonato Brasileiro contra o Esporte, quanto a participação dele na Sul-Americana contra o Racing. E o Flamengo vem de dois empates, do Vasco e empate na altitude pela Libertadores da América. Então, meu parceiro, tá na hora do Mengão voltar a vencer. Tudo isso e muito mais, a escalação dos dois clubes e as principais notícias do Mengão aqui, agora, no canal Bem Posicionado. Chega pra perto que é tudo nosso e nada deles. Para começar essa resenha, o Maracanã vai contar com mais de 60 mil pessoas. Ingressos esgotados e ainda tem um tempero especial, aniversário da Rede Globo, onde ela completa 60 anos e programou simplesmente uma tarde especial no Maracanã, com direito a show do Belo. Então, vai ter muita gente no Maracanã, não só para assistir o Belo, não só para assistir o Flamengo, não só para assistir o Corinthians. É um daqueles jogos para ficar marcado na história. E o Flamengo tem um retrospecto recente contra o Corinthians muito favorável. Nesse mesmo palco, o Flamengo ganhou o título da Copa do Brasil em 2022, com o Dorival Júnior ainda, com aquele emblemático gol do Gabigol e o Rodilino fazendo o gol do título. Então, nas nossas memórias, só há coisas boas em relação a esse confronto com o Corinthians. Mas o Corinthians vem embalado com o seu técnico interino, depois que o Ramon Dias foi demitido. O Corinthians aparentemente ficou melhor, venceu os seus dois jogos e vai encarar o Flamengo simplesmente dessa maneira, galera. Eu vou puxar aqui a escalação do Corinthians, que vai ter um tempero especial, lei do ex, mas dificilmente o Hugo Souza conseguirá fazer um golzinho no Flamengo. Mas acredito que o Hugo esteja muito motivado para essa partida. Ele que é cria do Flamengo, saiu do Flamengo de maneira conturbada, depois de muitas falhas por parte do goleiro e também muita exigência da torcida do Flamengo. Hoje o Hugo Souza simplesmente está voando no Corinthians, voltando de lesão, então ele vinha num momento espetacular, muitos pediam ele até mesmo na seleção brasileira, coisa que ainda não aconteceu, mas no meu ponto de vista, ele tem potencial, inclusive para a seleção brasileira, meu povo. O Hugo Souza é cria do ninho e tá voando. E assim vai o Corinthians a campo. Também com mais um lei do ex, Mateuzinho, recente contratação do Corinthians, inclusive nem pagaram direito, mas estará em campo. Na lateral esquerda, o Angileri, lateral esquerdo. Na zaga, mais um ex-rubro-negro, Gustavo Henrique. O Flamengo tinha vendido o Gustavo Henrique para o Fenerbahçe, na época ainda do Jorge Jesus, o Arão estava por lá também. O Corinthians trouxe ele de volta, um zagueiro de 1,92 m. Esses dois, a gente precisa ficar mais atento, porque cruzamento na área pode ser uma excelente ferramenta para o Corinthians, que joga fora de casa. E com um zagueiro de 1,92 m, tem que ficar muito ligado. O outro zagueiro é o André Ramalho, e protegendo os zagueiros tem o volante Ranieri. À frente deles, os meia atacante, volante atacante, Carrillo na meia esquerda e José Martínez na meia direita. O Corinthians não pode utilizar o camisa 10 Garro, camisa 10 não, né? Agora é camisa 8, lesionado. O Coronado também não está nessa primeira etapa do jogo. E aí vai contar com seus três atacantes, Memphis Depay, Yuri Alberto e Ângel Romero. O Romero normalmente tem muita sorte contra o Flamengo, muita sorte contra o Flamengo. Mas espero que hoje ele passe em branco. Já o Yuri Alberto também conseguiu marcar contra o Flamengo pelo Internacional, mas nos últimos confrontos não teve boa participação. E o camisa 10 do time, Memphis Depay, acostumado a grandes jogos, acostumado a encarar grandes equipes, então não vai tremer para um jogo como esse. Mas, no meu ponto de vista, vai faltar meio de campo para o Corinthians. Encarar o Flamengo com três atacantes, meu querido, você tem que ter muita coragem, principalmente jogando no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Então, se cuida, Corinthians, o jogo promete.
E se essa escalação do Corinthians se confirmar, no meu ponto de vista, o Corinthians vai estar muito exposto. Afinal de contas, o Memphis Depay não é um excelente marcador, o Yuri Alberto e o Angel Romero são atacantes também, então muita coragem por parte do Corinthians. Já o Flamengo vai na contrapartida. O Flamengo monta uma escalação normal, porque ele joga com muita frequência, mas na prática o Flamengo tem 3 volantes, porque tem o Gerson, tem o De La Cruz e tem o Eric Pulgar. Claro que o Felipe Luiz avança o Gerson, que joga muito bem ali na meia direita, principalmente deixando o corredor para o Wesley. Então tem tudo para ser a formação, digamos, titular do Flamengo na temporada, com o Gerson aberto na direita, cortando para dentro e deixando o Wesley fazer o trabalho dele, pelo menos enquanto a gente tiver o Wesley. Lá atrás não tem surpresa, Léo Pereira e Léo Ortiz. O Léo, dos Léo, acabou sendo poupado para esse jogo. O Danilo chegou até a fazer 3 jogos consecutivos, e aí o Léo Pereira retornou ao time, e aí o Léo Ortiz retornou ao time. Na lateral esquerda, a gente não tem o Alexandro, então vamos com o Ayrton Lucas, que é muito agressivo, então as laterais rubro-negras vão estar simplesmente dentro do time do Corinthians, porque o Ayrton Lucas, para mim, eu colocaria até como atacante, ele ataca muito, espero que ele também consiga defender bem. O Wesley a gente já conhece, evoluiu na parte defensiva e é muito agressivo no ataque. Ainda tem o Léo Ortiz com um passe de bola refinadíssimo, o Léo Pereira numa fase espetacular. De La Cruz, Eric Pulgar e Arrascaeta no meio de campo. E lá no ataque, a projeção é que comece com Michael no primeiro tempo, Bruno Henrique de centroavante e Gerson no segundo tempo. A gente sabe que o Felipe Luiz tem trocado com frequência o Michael para o Cebolinha, que não está vivendo o seu melhor momento de Flamengo, o Michael também não. Do lado direito, o Plata tá doido para entrar no jogo, o Luiz Araújo doido para entrar no jogo, e lá na frente simplesmente tem Bruno Henrique como titular, mas tem Pedro como substituto imediato e o Juninho correndo por fora. Então, basicamente, o Flamengo tem na direita Plata e Luiz Araújo no banco esperando para entrar, na minha esquerda tem Cebolinha e talvez um Juninho esperando para entrar. E no ataque de 9 tem nada mais nada menos do que Pedro no banco esperando a oportunidade. Então, o Flamengo aí do meio para frente com duas opções no banco para cada posição. Lembrando que o Luiz Araújo tem também substituído muito o Arrascaeta. Então, talvez o Luiz Araújo ali não compita tanto com Plata para entrar no segundo tempo e mais com a Arrascaeta ali. Se o Arrascaeta baixar a intensidade, é bem provável que o Felipe Luiz consiga tirá-lo. Então, o goleiro é o Rossi e vamos com tudo, vamos para cima. Os lesionados, por enquanto, continua sendo o Vinha, no joelho direito, o Alexandre, coxa esquerda. Os pendurados é o Pulgar, novidade, o Pulgar está pendurado, mas também o De La Cruz está pendurado, galera. E mais, para o Flamengo, caso vença essa partida, ele assume a liderança por alguns minutos, porque o Palmeiras entra em campo às 18h30. O jogo do Flamengo começa às 16 horas, então a gente pode ser líder por alguns minutos. O Palmeiras encara o Bahia, infelizmente é na casa do Palmeiras, então, seguindo a lógica, o Palmeiras deve vencer o seu jogo também, mas a gente fica aqui na torcida para o Palmeiras pelo menos empatar, que aí o Flamengo pelo menos consegue dormir na liderança, beleza? Claro que vai ter pós-jogo, claro que vai ter resenha, chega para perto, porque posicionamento é tudo, meu querido, e a gente vai para cima deles com tudo. Clássico das multidões, show do Belo, tudo isso e muito mais hoje no Maracanã. Isso aqui é Flamengo, tamo junto, até daqui a pouco, quem sabe ao vivo.